começou a musiquinha aqui, eu falei, que isso, gente? Abra sua Bíblia comigo lá em Êxodo, no capítulo 12. Êxodo, no capítulo 12. Aleluia. A partir do versículo 3. Êxodo capítulo 12, a partir do versículo 3, o texto bíblico diz assim. Êxodo 12, a partir do verso 3. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Verso 6. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas, das casas nas quais vocês comerão o animal. João, Evangelho de João, capítulo 1, verso 29. Evangelho de João, capítulo 1, verso 29. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus. Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos orar. Pai, nós amamos a Tua palavra e nessa noite, mais uma vez, nós nos rendemos ao Senhor e te pedimos, Deus, continua a ministrar em nosso coração, como precisamos, como dependemos de Ti. Precisamos ouvir a Tua voz, precisamos ser transformados pelo Senhor. Que mais uma vez o Senhor encontre no meu coração, daqueles que estão aqui presencialmente ou que participam dessa transmissão online. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor encontre em nós um terreno fértil, para que a Tua palavra produza em nós fruto a 30, a 60 e a 100 por 1, em nome de Jesus. Quantos creem, digam amém. Queridos, desde o culto das 9h30, nós estamos trabalhando sobre esse tema, o caminho para a liberdade. É tão interessante que hoje, esse domingo, onde nós decidimos comemorar e celebrar o aniversário da nossa igreja, na expectativa daquilo que Deus ainda está para realizar, inaugurando um novo tempo sobre nós. É exatamente o domingo que antecede a Páscoa. Essa festa, eita, vai dando glória aí, gente, que o negócio tá bom hoje aqui, hein? Ei, aleluia, eu estou empolgado com o batismo, é isso, tá? Que antecede esse momento em que o povo de Israel foi liberto. A Páscoa fala de uma nova estação. A Páscoa fala de um novo tempo. A Páscoa fala de uma mudança na história que nos tira da escravidão e nos leva para a liberdade, que nos tira da escassez e nos leva para a abundância, que nos tira de um lugar de opressão e nos leva a um lugar de liberdade. E eu creio, meus irmãos, que Deus está nos levando a um novo lugar. Quantos creem junto comigo aqui? Eu creio que Deus está fazendo isso conosco como igreja. Deus está fazendo isso em cada família, em cada casa. Queridos, esse é o tempo que Deus escolheu para cumprimento de promessas. Esse é um tempo que Deus escolheu para realizar a sua obra e nos levar à plenitude da sua vontade. Quem crê junto comigo diz amém. E nós vemos na Bíblia que a Páscoa, ela não era uma celebração ou uma festa que acontecia de repente, não. Quando Deus estabeleceu a Páscoa, Ele estabeleceu também uma preparação. Tinha que haver um caminho. Deus estabeleceu um caminho que levaria eles a viver a Páscoa, um caminho que levaria eles a viverem a liberdade. É preciso, eu preciso, você precisa se preparar para viver uma nova estação em Deus. Se acreditamos que esse é o tempo que Deus vai cumprir na nossa vida, cada uma das suas promessas, se acreditamos que esse é o tempo de Deus nos levar à plenitude da terra prometida, daquilo que Ele tem para nós, nós precisamos nos preparar. Se a Páscoa está chegando, preparação é necessária.
E nós vimos nos cultos pela manhã que essa preparação tem a ver com negar, em primeiro lugar, negar completamente todo tipo de negociação com o inimigo. Porque quando o inimigo percebe que você está para viver a plenitude do que Deus tem para você, ele começa a tentar negociar para que você viva apenas uma parte ou mais ou menos do que Deus tem para a sua vida. E a gente não vai deixar nenhuma unha para trás. A gente não vai deixar ninguém nem nada no Egito. Nós vamos sair do Egito por completo. Nós vamos viver a plenitude daquilo que Deus tem para nós. Vimos também que o que antecede ou prepara o povo para a Páscoa é o limpar a casa do fermento. E falamos que o que antecede a Páscoa é uma limpeza. Precisamos arrancar todo o fermento da casa. O povo de Israel, Deus disse para eles, antes de celebrar a Páscoa, vocês vão tirar todo o fermento que há dentro da casa. E vimos a respeito do fermento dos fariseus, dos saduceus, a gente tem que arrancar a hipocrisia, a idolatria, o ceticismo, a manipulação, a imoralidade. Tudo isso tem que ser arrancado de nós, se queremos viver a plenitude daquilo que Deus tem para a nossa vida. Continuando agora à noite, se existe algo também que era uma preparação, que levava o povo a uma preparação para o tempo da Páscoa, é o que nós acabamos de ler aqui, em Êxodo, no capítulo 12, a partir do versículo 3, quando Deus começa a dizer ao povo de Israel: quando chegar o momento de você celebrar a Páscoa, quando chegar o momento em que você vai se alimentar do Cordeiro para ficar liberto, livre do império das trevas e viver a plenitude daquilo que eu tenho para você, antes de chegar a Páscoa, algo precisa acontecer. O quê? Antes do cordeiro ser sacrificado, o cordeiro tem que ser o quê? Recebido dentro de casa. Olhe para esse irmão que está perto de você e diga para ele assim: meu irmão, não, fala com vontade, senão eu vou fazer vocês falarem até o final da pregação. Fala para ele aí: meu irmão, antes de viver a plenitude da promessa, você precisa conviver com aquele que garante a promessa. Aleluia. Perceba isso daqui, meus irmãos. Toda nova estação que Deus vai inaugurar em nossa vida, todo novo tempo que Deus vai inaugurar em nossa história, é antecedido de um tempo de intimidade com Deus, de um tempo de um convite de Deus para estarmos mais próximos dEle, de um tempo para convivermos com o Cordeiro. Veja o que o texto diz. Vamos voltar lá em Êxodo 12, 3. O texto fala claramente: digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia desse mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, cada um para a sua casa. Ou seja, haviam 4 dias que antecedia a Páscoa, e durante aqueles 4 dias, a família deveria conviver com este cordeiro. O cordeiro era escolhido no 10º dia e sacrificado apenas no 14º. Por quê? Deus queria que o sacrifício tivesse um rosto, um nome, uma história. O cordeiro da Páscoa, ele não é apenas um objeto de um ritual, ele era um hóspede da família. O cordeiro da Páscoa, ele não poderia ser um animal qualquer que se achou no meio do caminho. Não, antes ele deveria conviver, ele deveria fazer parte da rotina da família, ele deveria estar junto com os filhos, ele deveria estar junto com cada um dentro daquela casa. Queridos, entendam isso daqui. Jesus não quer ser apenas o seu plano de seguro contra o inferno. Deus quer ser um morador da sua casa. Ele quer ser alguém que tem intimidade com você, que convive com você, que convive com a sua família. A libertação plena, ela não começa no deserto. A libertação plena
começa com o convívio com o Cordeiro. Quem vive com o Cordeiro não permanecerá no Egito. Não, 3 pessoas entenderam o que eu falei, eu vou falar isso de novo. Quem vive com o Cordeiro não permanecerá no Egito. É tão maravilhoso a gente entender isso, por quê? Porque todo esse processo, por exemplo, da limpeza da casa em relação ao fermento, quem está presente ali, durante todo o processo, enquanto a família está buscando cada canto para fazer a limpeza, para tirar tudo aquilo que, vamos colocar, que é mal, que é ruim de dentro da casa, esse processo não pode acontecer se o Cordeiro não já estiver dentro da casa. Isso significa, meus irmãos, que a gente nunca vai conseguir viver transformação plena apenas com técnicas e métodos para extrair ou mudar atitudes. Nós só conseguiremos viver libertação completa através de um relacionamento genuíno com o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus está te chamando para um novo tempo? Você quer saber que está chegando, ou está cada vez mais próximo, um momento de virada na sua história, um momento de virada na sua vida, a inauguração de uma nova estação na sua vida? É você começar a perceber que parece que você já ora, mas o Espírito Santo está te chamando para orar mais. Você já lê a Bíblia, mas parece que de repente tudo que você lê é pouco, você precisa ler mais. Você já pratica o jejum, ou talvez nunca praticou, e de repente começa a dar vontade de fazer algo que não é natural ter vontade de fazer. Você começa a pensar, eu acho que eu deveria jejuar mais. Presta atenção nisso daqui. Todo momento de um convite a um relacionamento é Deus nos preparando para viver um novo tempo. Um novo tempo. O convívio com o Cordeiro dentro da casa é o que quebra o encanto do Egito sobre os nossos filhos. Traz o Cordeiro para perto das crianças. Porque as crianças, de acordo com alguns historiadores, eles ficavam ali, dentro da casa. Toda a família tinha contato com aquele Cordeiro. Não era mesmo um ritual fio de um animal desconhecido. Mas toda a família tinha contato, tinha acesso. Quantos têm filhos aqui? Como pais, Deus nos deu uma missão. E a nossa missão passa por deixar com que os nossos filhos convivam com o Cordeiro de Deus. Seus filhos não podem achar Jesus só na igreja. Eles têm que achar Jesus dentro de casa. Irmãos, mas às vezes a gente quer terceirizar a realidade. A gente quer trazer nossos filhos para a igreja apresentar Jesus para eles. A gente quer trazer os nossos filhos para os acampamentos da igreja. Filho adolescente, quem tem filho adolescente aí? Jesus abençoa, fortalece e renova. Em nome de Jesus, aleluia. Tem filho adolescente, manda para a igreja, manda para o acampamento da igreja para resolver. Deixa o menino lá. Não tem problema, manda para a igreja mesmo, que a igreja é um excelente lugar para você deixar seu filho. Porém, não adianta só deixar na igreja, tem que ter Jesus dentro de casa. Talvez nos louvores, nas músicas que são cantadas dentro de casa, talvez numa simples oração ao redor da mesa, talvez numa simples oração antes de dormir, mas Jesus tem que ser apresentado. Quando você está dirigindo o carro, quando você está dentro da sua casa brincando com os seus filhos, Jesus tem que estar ali. Eles precisam conviver com o Cordeiro dentro de casa.
Irmãos, não adianta a gente querer ganhar o mundo inteiro e perder a nossa família, querer que o mundo inteiro conheça Jesus, mas não conseguir apresentar Jesus para aqueles que moram dentro da mesma casa que a gente. Aleluia. A presença de Jesus na rotina de uma casa, ela age como um antisséptico espiritual. Porque quando o marido sabe que Jesus está ali, ele não vai tratar a esposa de forma errada, porque Jesus está ali. Quando a esposa sabe que Jesus está ali, ela não vai tratar o marido da forma errada. Ela sabe que Jesus está ali. Jesus está ali. Quando entendemos que Jesus faz parte, ou permitimos que Jesus faça parte da rotina da nossa casa, o pecado ele perde espaço quando o cordeiro ganha o lugar de honra. Muitas vezes, meus irmãos, o que é necessário para mudar o ambiente da nossa casa é simplesmente começarmos a honrar e exaltar a Jesus dentro do nosso lar. Dentro do nosso lar. Sabe, eu quero te convidar nessa noite a não apenas renunciar às negociações com o faraó. O pessoal do louvor pode subir. A não apenas limpar completamente o fermento de toda a casa. Mas nessa noite, eu quero te convidar a literalmente convidar o cordeiro, dizendo: Senhor, a minha casa é o teu lugar de convívio. Antes do sangue ser colocado na porta, nos umbrais das portas, antes da família se assentar à mesa para se alimentar do cordeiro com pães sem fermentos e ervas amargas, antes de ser inaugurado o momento de finalmente sair do Egito, eu preciso receber o cordeiro. Deixa eu te falar uma coisa, sabe o que você precisa? Você precisa de Jesus. Eu preciso de Jesus. Eu não preciso de mais um curso, eu preciso de Jesus. Eu não preciso simplesmente de uma terapia, eu preciso de Jesus. Quem está aqui junto comigo? Você não precisa nem de mais dinheiro, você precisa de Jesus. Não, eu preciso de uma casa nova. Não, você precisa de Jesus. Ai, pastor, tem alguma coisa contra a casa nova? Tem nada contra, irmão, que todo mundo ganha casa nova aqui. Pensei que você fosse falar com mais força. Que você ganhe casa nova, carro novo. Aleluia. Só não tem esposa nova, nem marido novo. É o que casou, casou, irmão. Fica aí. Não tem problema nenhum com isso. O problema é que muitas vezes nós achamos, eu sei que você já passou por isso, eu já passei por isso também. Nós achamos que se a gente conseguir aquelas casas de schedule dos sonhos, se a gente conseguir tem irmão aqui que até hoje está orando por um americano aposentado que te adote. Vocês riram, tá vendo? Viu como é que é verdade? Estou orando por um americano velhinho aposentado e milionário que me adote. É um só, Senhor, né? Às vezes a gente fica imaginando, não, é isso, é aquilo. Se eu tiver isso, se eu tiver aquilo. Se fulano de tal falar meu nome, se fulano de tal me contratar, se fulano de tal fizer uma conexão comigo, se eu tiver uma sociedade com fulano, não, se minha esposa fizer botox, não, irmão. E a
gente acha que são tantas coisas. Não. A gente só precisa de uma coisa só. A gente só precisa de Jesus. E não é Jesus do lado de fora, é Jesus dentro. É Jesus dentro. Eu acho tão interessante isso, porque Jesus não simplesmente diz: peguem um cordeiro aí qualquer, só achem um cordeiro que seja sem defeito, e na Páscoa vocês sacrifiquem ele. Não. Se o cordeiro representa Jesus, Jesus não pode ser um qualquer. Se o cordeiro representa Jesus, ele não pode ser um estranho ou um desconhecido. Se o cordeiro representa Jesus, então ele tem que entrar na casa, ele tem que conviver com a família tem que conhecê-lo, a família tem que examiná-lo. Presta atenção nisso daqui, é conhecer Jesus a ponto de você examiná-lo e falar: ele não tem defeito algum. Entenda, Deus está nos chamando a um lugar de conhecê-lo, a um lugar de intimidade, a um lugar de conhecê-lo mais, onde a gente possa provar e ver que de verdade Ele é o Filho de Deus, que de verdade Ele é o Cordeiro sem mancha, sem mácula, que de verdade Ele é o Messias enviado pelo Pai, que de verdade Ele é o Verbo que se fez carne. Porque querendo ou não, vamos ser sinceros entre nós, às vezes a gente é crente, mas a gente não... A gente quer conhecer Jesus, mas a gente ainda tem algumas dúvidas no meio do caminho. Só que quando Deus quer nos levar nesse caminho de liberdade, quando Deus quer nos levar para o lugar da plenitude, não há plenitude sem intimidade. A libertação que o mundo oferece é uma mudança de algemas. Preste bastante atenção nisso daqui. A libertação que o mundo oferece é uma mudança de algemas. Só sai de uma prisão para ir para outra. A libertação que o Cordeiro oferece é uma mudança de natureza através da intimidade com Ele. Por isso, a palavra de Deus fala de uma forma tão clara: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E eu quero terminar com João, no capítulo 8, versículo 32. Evangelho de João, capítulo 8, verso 32. O texto bíblico vai dizer assim: João 8, 32. E conhecerão a verdade. A verdade aqui é um fato, é uma informação? Não. Jesus aqui está falando a respeito dele mesmo. A verdade aqui é uma pessoa, é a pessoa de Cristo. Ele está dizendo: e conhecerão a verdade, vocês me conhecerão, e a verdade os libertará. Quando o texto diz e conhecerão a verdade, essa palavrinha conhecer que Jesus utiliza, que no português, a gente falando, parece que Jesus está simplesmente dizendo conhecer, ou seja, olá, tudo bem, como vai? Meu nome é fulano de tal. Essa palavrinha conhecer vai muito além disso. Essa palavrinha conhecer, no grego, ela fala sobre intimidade. Ela fala de um reconhecimento através de uma experiência. Ela fala a respeito de você conhecer, não porque você obteve informações a respeito, mas porque você provou, você experimentou, você viveu. E conhecereis, Jesus está dizendo que a verdade que liberta,
O Cristo que liberta, o relacionamento com Jesus que causa libertação, não é encher a cabeça de informações a respeito de Cristo. O que muda e transforma a nossa vida é o relacionamento com Ele. Ele está dizendo: vocês vão se relacionar comigo de forma a caminhar, a experimentar, a ter intimidade comigo, e assim vocês serão libertos. Isso foi tão forte na vida do apóstolo João, que ao escrever a sua primeira epístola, ele diz assim: aquilo que vimos, aquilo que ouvimos, e as nossas mãos tocaram no verbo da vida. Ele diz: é disso, é dessa verdade, é dessa pessoa que nós falamos, que nós declaramos. É Ele que nós anunciamos. Não anunciamos uma informação, anunciamos aquilo que vimos, aquilo que ouvimos, aquilo que experimentamos. Deixa eu dizer uma coisa: você que está aqui nessa noite, se prepare. Você vai começar a viver um tempo de ainda mais intimidade com Deus, de ainda mais relacionamento com o Espírito Santo de Deus, de conhecer o Cordeiro de Deus, de se relacionar com o Cordeiro de Deus. Prepare-se, o Cordeiro está entrando na tua casa. Ele vai conviver com você, ele vai conviver com o seu cônjuge, ele vai conviver com os seus filhos. O ambiente da tua casa, o ambiente da tua família será transformado pela presença do Cordeiro de Deus. E essa mudança interna vai te levar a uma libertação. É aquilo que a gente vive dentro de casa que nos autoriza a viver o que vivemos fora de casa. É o relacionamento com o Cordeiro dentro de casa que vai nos levar a ser libertos ou experimentar o sobrenatural de Deus no público. Quantos estão prontos para isso nessa noite? Eu queria que você se colocasse de pé no seu lugar, fechasse os seus olhos e começasse a clamar e pedir: Senhor, eu quero conviver, eu quero o Cordeiro de Deus. Eu te convido a conviver comigo, eu te convido a conviver com a minha família, eu te convido a entrar na minha casa. Cordeiro de Deus, eu quero me relacionar contigo.